Em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nós nos apresentamos diante do Teu altar. Pai, nós somos submissos à Tua vontade, somos submissos à Sua ordem expressa na Palavra de Deus. Nós somos submissos, ó Pai amado, àquilo que o Senhor tem orientado as nossas vidas enquanto igreja. Deus amado, perdoa-nos por nossas falhas, perdoa-nos por nossos pecados, perdoa-nos, Pai amado, em nome de Jesus, por errarmos tanto. Não que quiséssemos errar, mas não querendo errar, assim mesmo erramos. Nos perdoa, Pai, nós precisamos de Ti. Pai amado, eu sei que o Senhor é o Deus que anula toda e qualquer palavra de maldição. O Senhor é o Deus que tem poder para mudar a história de qualquer de qualquer igreja, de qualquer pessoa, de qualquer cidade, estado, nação. O Senhor tem esse poder. Pai, mas nós não sabemos o que foi que aconteceu lá para trás. Deus amado, mas o que nós queremos te pedir nesta noite é perdão. Perdão talvez nem por esta geração aqui que errou, mas por outra que errou. Perdão. Se algum dia foi aberta alguma brecha, tape ela em nome de Jesus. Tape essa brecha em nome de Jesus, e a igreja, ela seja livre para te adorar, livre para te bendizer, livre para glorificar o teu nome. Cuida de nós, Pai, cuida das nossas famílias. Abençoe a cada um, abençoe com toda sorte de bênção. Não permita que nenhum desses membros, Pai amado, enfraqueçam ou fraquejem diante das labutas, mas que todos sejam alcançados e abençoados, e sigam em frente, olhando para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Cuida, Pai amado, dessa igreja e destas famílias. Nós queremos declarar, Pai, que nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Nós precisamos, Deus tem colocado nesses dias, isso no meu coração. Nós precisamos buscar a face de Deus, a face do Todo-Poderoso, pela igreja dele, pela igreja do Senhor. Aí nesse propósito, aí sim eu entendo que seja, neste caso, a igreja local, que é a igreja da qual nós fazemos parte, e que Ele possa, o que está em nossas mãos a fazer, na sua, na minha, nós possamos fazer e fazer bem feito, fazer de acordo com o que a palavra fala, fazer com excelência. O que nós não sabemos, ou você sabe, ou eu sei, mas o que chegar em tuas mãos a fazer, faça e faça bem feito. Amém, igreja? Amém, igreja? Então vamos à palavra. Eu quero pedir para o Luiz colocar ali a mídia. Esperança na adversidade. Nós vamos meditar hoje no Salmo 129. Vamos repetir esse título aí juntos? Esperança na adversidade. De novo, esperança na adversidade. Senhor amado, nós adoramos o Teu santo e bendito nome, porque temos o privilégio e a honra de poder meditar nas Escrituras Sagradas. Abrimos o texto agora, e o que te pedimos é: Espírito Santo, fala conosco, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. Seja o Senhor a ministrar ao coração da Tua igreja, do Teu povo, e nós saiamos daqui cheios da graça e do poder de Deus. O Senhor abençoe o Teu povo, o Senhor abençoe o que ouve, e o Senhor abençoe o que fala. Em nome de Jesus, amém e amém. Esperança na adversidade.
Então, o Salmo 129, ele diz assim: muitas vezes me oprimiram, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel o repita. Meus irmãos, só dizer aqui, quando ele está dizendo, entenda que ele está falando para uma nação. O contexto aí, ele está falando para uma nação. A nação é Israel. Então, isso vai chegar até nós. Muitas vezes me oprimiram, desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado nas minhas costas e fizeram longos sulcos. Ao tamanho da luta. O Senhor é justo. Ele desfez as cordas dos ímpios. Retrocederam envergonhado todos os que odeiam Sião. Sião, Jerusalém, sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. Que ao passar ninguém diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Amém, igreja? Então, meus amados, esse salmo, o Salmo 129, também está na categoria lá do Salmo dos Degraus. Ele e está aqui expresso, nós acabamos de ler, um lamento, uma expressão, uma lamentação do que está acontecendo com a nação de Israel, com o que está acontecendo com os filhos de Deus. Então, meus amados, mas ele, diante da lamentação, ele não fica só lamentando, ele não fica só lá conjecturando, né? Lamentando, estou lamentando, olha lá o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que pode acontecer. Isso, meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida, em todas, não é a igreja somente, mas em todas. Imagina, todas. Então, meus irmãos, ele não fica lá só lamentando, mas ele faz, meus irmãos, a Deus, através da oração, um fervoroso apelo para que Deus alcance, para que Deus abençoe, para que Deus mudasse essa história, para que Deus transformasse isso que era um lamento em uma bênção para a vida deles. Amém, igreja? Então ele fala assim, das profundezas ele clama, meus irmãos. Então o cara está afundado, a nação está afundada. Então, meus irmãos, aqui ele simboliza um estado de desespero, de angústia. Está assim, latente, está visível a angústia no coração. Então ele reconhece que ele depende do Senhor. Nós lemos, ele reconhece a sua natureza pecaminosa, ele reconhece o quanto ele precisa do Senhor, ele precisa do perdão de Deus. Então, meus amados, ele lembra-se disso, do tamanho do Deus dele e do tamanho que ele era, e ele vai reconhecer da impotência dele diante de Deus, a impotência nossa diante de Deus, a sua impotência como indivíduo diante de Deus. Meus irmãos, mas Deus, em meio ao desespero, em meio a essa incapacidade humana, em meio à falta de esperança, no meio da adversidade, ele entra com a provisão, e ele é o que nos dá esperança. Amém, igreja? Ele é o que nos abençoa. Então ele vai dizer assim, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel repita, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, repete, né? Mas jamais
conseguiram vencer-me. Vamos falar isso junto? Jamais conseguiram vencer-me. De novo, jamais conseguiram vencer-me. Então, meus irmãos, não é uma palavra que ele fique inerte diante da palavra. Não é isso. Eu ouço, eu estou vendo isso, mas eu fico inerte, parado, como um poste, diante do que está acontecendo. Não é isso que o salmista está dizendo. Mas, meus irmãos, ele está proclamando. E ele está, proclamar é dizer, né, é publicar. Ele está dizendo a todos. Ele está dizendo, o peregrino, ele está dizendo a todos, meus irmãos, e falando com eles, olha aqui, olha o que Deus fez. Então ele fala assim, lembra que nós fomos forjados na dor, forjado e moldado, meus irmãos, nós sabemos o que é forja, é pegar um ferro bruto e lenhar ele, bater até forjar, e muitos foram forjados na dor, não foi mole, está lá o versículo que leremos ao seguir, forjados na dor, forjado na desesperança, forjado na tristeza, forjado, meus irmãos, na superação, dor e superação, forjados, meus irmãos, às vezes com lágrimas, forjado às vezes triste, forjado, desanimados, mas não desistiram. Eu quero dizer para você que Deus, Ele sabe de tudo isso, Ele sabe da tua dor, sabe da minha dor, sabe das nossas dores, e Ele é poderoso para nos abençoar. Amém, igreja? Porque Ele sabe disso. Então, meus irmãos, isso aqui, nós estamos enxergando que Israel, ele sobreviveu e sobrevive, porque Deus é com esta nação. Aí você faz do jeito que você imagina, do jeito, o Israel de Deus, igreja, o Israel mesmo, aí você escolhe aí. Então, meus amados, e são gerações de gerações, meus irmãos, que têm provado, meus irmãos, da fidelidade de Deus sobre as suas vidas. E eu agradeço ao Senhor por isso, porque nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Amém, igreja? Então, meus irmãos, é a fidelidade de Deus que impede que o inimigo ele triunfe sobre nossas vidas. É a fidelidade de Deus, meus irmãos, que impede que nós paremos. É Deus, falamos aí alguns domingos atrás, é a graça dele, é a bondade dele. Não nós não temos mérito, nós não conhecemos, nós erramos. Então, meus amados, nós carecemos da graça do Senhor. Então, meus amados, o salmista fala assim, no 3, né? Eu vou repetir aqui para ficar bem guardado. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Então, meus irmãos, isso aqui traz uma ideia de profundo e prolongado. Quantas pessoas vivem dias de turbulência, mas muitos dias, e profundas turbulências, e não poucas turbulências, e ele dá essa ideia, os sulcos foram demorados e os sulcos são profundos. Então, meus irmãos, são machucaduras graves, não são arranhões superficiais, não é um cortezinho, um machucadinho, nada disso. Mas, meus irmãos, o salmista, ele vai deixar isso bem claro para nós. Parece que essa dor entrou na alma dele, parece que essa dor tomou lugar na alma dele. Então, meus irmãos, isso fala para nós da brutalidade, da dor sobre a vida dele, da brutalidade, da dor sobre a nação de Israel, da brutalidade do ataque contra aquilo que é chamado povo de Deus na face da terra. Nós sabemos que somos atacados quase que dioturnamente, mas há um Deus que olha para nós, que pleiteia a nossa causa, que pleiteia a causa dos seus na face da terra, e Ele é poderoso para nos abençoar. Amém, igreja? E a palavra fala assim: o Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Então, meus amados, Deus,
Ele é justiça. Você fala assim, mas que justiça é essa? As lutas que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, que justiça é essa? Parece que a justiça é para um, mas não é para o outro. Parece que ela funciona em uma casa e não funciona na outra. Não. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, comprometido com o eterno, isso é mentira do diabo. Deus, Ele é comprometido com os seus na face da terra. É só você olhar as Escrituras, não precisa olhar para o Romério, olha para as Escrituras, e você vai ver, do Gênesis ao Apocalipse, que Deus é justo com os seus, e Ele abençoa os seus em todo o tempo da sua caminhada. Então, meus amados, Ele não apenas vai ficar olhando você ser injustiçado, não. Um dia, meus irmãos, vai chegar a hora que Ele vai se levantar, vai olhar o seu clamor, Ele vai ver o seu clamor, Ele vai ver o nosso clamor, e Ele há de nos abençoar, Ele há de libertar o seu povo do jugo, em nome de Jesus. Essa, meus irmãos, é aquilo que nós devemos carregar em nosso coração, a esperança, a essência, está lá, a esperança na adversidade, carregar a esperança no coração. Hoje pode estar ruim, hoje pode ter luta, hoje pode ter dificuldade, hoje está assim, hoje está assado, mas tem um Deus que disse que Ele vence os meus adversários, e louvado seja o nome do Senhor. Tem um Deus que olha para mim, tem um Deus que cuida de mim, e Ele é que vai me levar até o fim, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? A justiça de Deus, ela virá um dia. Eu não sei quando e não posso precisar para você, mas as Escrituras, elas garantem a nós que ela chegará a nós, em nome de Jesus. Deixa eu te dar uma dica de ouro, né? Faça o possível, todos os dias da sua vida. Faça essa pergunta para o Senhor: Senhor, eu estou fazendo a sua vontade em conformidade com a palavra de Deus? Eu estou fazendo aquilo que as Escrituras disseram ou dizem para mim fazer ou não? Se eu não estiver fazendo, me perdoa, me corrija, me ensina, me capacita, me dê visão, me dê propósito, me dê ânimo, alegria, me dê o que eu preciso para fazer o que eu preciso fazer. O contrário disso é, diante das adversidades, diante das lutas, você se entregar. E isso é o desejo do inimigo, é você se entregar. Entregar para situações adversas que o salmista não está omitindo de nós. Ele não omitiu. Ele disse aqui no versículo 3, que foi, o inimigo passou em cima dele um arado. Imagina um trem desse. Imagina o que foi feito. É uma figura estarrecedora até na minha visão, que conhece, sabe o que é isso. Então, meus amados, e ele está dizendo, e o contrário disso é eu parar e ficar lá estático. Não, meu amado, nós precisamos nos levantar contra todo e qualquer mal que se levanta contra nós, contra a nossa família, contra a igreja, contra os filhos de Deus, e orar para que Ele possa nos abençoar, tocar em nós a cada dia e nos fortalecer para que nós possamos chegar ao final da jornada, em nome de Jesus. E quando lá chegarmos, a palavra que a gente possa ouvir, você ouvir e eu ouvir, é servo bom e fiel, entra para o gozo do Senhor. E que não seja o contrário disso, mas que nós, meus irmãos, sejamos encontrados na terra como esses fiéis que servem ao Senhor a despeito das circunstâncias, em nome de Jesus. Amém, igreja? E ele fala assim no 5 e o 6: retrocederam envergonhados todos os que odeiam Sião, sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, aqueles que odeiam Sião. Portanto,
os inimigos de Deus e de seus planos redentores. É sobre esses que ele está falando. Sabe as pegadinhas? A pessoa talvez, você está na caminhada, está andando, está trilhando o caminho. Às vezes com luta, na adversidade, luta, negócio brabo de tudo. Aí tem tipo assim, para te ajudar a erguer, aparece poucos. Mas para te parar, aparece toda hora. Sabe esses que você está andando, lembra dessas brincadeiras que o cara quer fazer você tropeçar, ver você cair? Puxa sua cadeira, você cai no chão, essas coisas de antigamente. Eu não sei se tem isso, mas deve ser proibido também hoje. Então, meus irmãos, isso é o que acontece. Então, meus amados, isso está dizendo, retrocede envergonhado todos os que odeiam Sião. Então, meus irmãos, isso é maquinação contra o povo de Deus. É olhar para o povo de Deus e dizer: é um povo fracassado, é um povo que não vai, que não prospera, é um povo que não caminha de acordo. É maquinação contra o povo de Deus. Então, meus amados, mas esses inimigos, eles vão experimentar, com certeza, não sei o tempo, porque Deus é justo, eu já falei isso, eles vão enfrentar isso, porque Deus, Ele vai continuar do povo dele em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa, meus irmãos, é uma das coisas que nós olhamos. Coloca o 6, por favor, doutor. Ele vai falar assim, ó: sejam como capim do terraço que seca antes de crescer. Então nós entendemos ali a cultura local, onde eles faziam muitas coisas em cima das casas, por conta do calor. Então, meus amados, era uma graminha rala, uma graminha fraquinha, crescia ali nos telhados. A cultura local, está lá essas coisas para a gente ver na história. Então, meus irmãos, ia ali, essa casinha, essa graminha, então por pouca profundidade, e por ela estar literalmente debaixo do sol, ele está falando assim: seja como o capim do terraço, que seca antes de crescer. Então imagina, você plantar um negócio, ela não dá profundidade, ainda está no sol, e aí sabe o que acontece? Ela murcha rapidamente, ela acaba. Isso, meus irmãos, são os inimigos do Senhor. Volta o 5, por favor, Luiz, eu vou ler de novo, e aí você já coloca o 6. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião, sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer. É o que está aí. Então, meus amados, isso são os inimigos de Deus. Tem pouca profundidade e tem exposição direta ao sol, e murcha rapidão, acaba. Às vezes acha que está viçosão, está legal, está bonitão, está bonitona, mas aí a palavra está dizendo isso para nós. Coloca o 7, por favor, Luiz. Que não encha as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz farto. Está falando da mesma grama. A mesma grama, ele está dizendo que não enche as mãos de um ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. Então, meus amados, os inimigos de Sião não produzem nada duradouro. Voo de galinha, é que chamam por aí. Nada duradouro, nada. Tudo que você pergunta é inacabado. Nada duradouro, tudo inacabado. Então, meus amados, os esforços, as conquistas, tudo vazio. Está ali escrito. Meus irmãos, voo de galinha. Então, meus irmãos, é um trabalho em vão, é uma vida sem propósito ou legado. Enquanto, meus irmãos, o povo de Deus, fiel a Deus, ele frutifica e prospera. Aquele, meus irmãos, que odeia o povo de Deus, está ali. Ele não enche uma mão da grama, nada. Os braços, meus irmãos, dele não conseguem pegar um fardo. Meus irmãos, como é bom nós vermos a prosperidade dos filhos de Deus na face da terra. E quando eu digo prosperidade, meus irmãos,
Eu não estou dizendo prosperidade só financeira, porque prosperidade não é só financeira. Prosperidade, você pode ter 300 mil coisas, e às vezes nem tem dinheiro envolvido, mas é uma bênção. Então, meus amados, os inimigos que são alheios à graça de Deus, coloca o 8, por favor, Luiz, que é o fim. Que ao passar ninguém diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor, nós os abençoamos em nome do Senhor. Então, meus irmãos, os inimigos estão alheios à graça de Deus. Está falando de graça, o cara está pensando em, sei lá, o quê? Ele está pensando assim, gente, mas minha vida está assim, e estou falando da graça, e a minha vida, e a minha vida, e a minha vida. Amados, nós precisamos do favor de Deus, nós precisamos da graça de Deus na nossa caminhada, nós precisamos, meus irmãos, em meio a essas adversidades, nós precisamos louvar a Deus, nós precisamos agradecer, nós precisamos pedir entendimento, meus irmãos, que é Ele que está no controle, ainda que seja com dor, com luta, com dificuldade, adorar a Deus em nome de Jesus, porque a maldade não será recompensada, mas aquele que anda nos preceitos de Deus receberá a bênção do Senhor em nome de Jesus. A bênção do Senhor repousará sobre os seus, a bênção do Senhor alcançará os seus, a bênção do Senhor alcançará a família dos seus, a bênção do Senhor vai triunfar sobre a maldade em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus amados, isso acontecerá, é o que a palavra está dizendo para nós, e é o que o salmista está dizendo para nós. Amém, igreja? Meus irmãos, desde cedo, e eu termino, como Israel, a figura da igreja, é a mesma figura. Você é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor. A igreja espalhada pelo mundo, ela sabe o que é sofrer. A igreja espalhada pelo mundo, ela sabe o que é ser perseguida, hostilizada, e até diante, meus irmãos, de perigos de morte. Hoje pela manhã, entre algumas pessoas que eu orei com uma, e ela disse assim para nós: eu estou aqui morando nessa região, na cidade ali, e eu vim para cá, eu nem lembro o motivo. Ela trabalha numa dessas autarquias públicas que lida com água, lá na cidade dela. E ela era perseguida lá, mudou para cá, aqui, continua perseguida. Saiu de lá, só mudou o endereço. A perseguição continuou. E aí, você desiste da fé? Você desiste do seu emprego? Você desiste do que você conquistou? Ou você enfrenta? Então, o clamor do casal era que o Senhor nos fortaleça para que a gente possa passar por isso e resistir. E a nossa marcha, e a marcha dos cristãos é essa, uma marcha triunfante, como aqueles que vão vencer, não como derrotados. Você sabe o que eu vejo isso, meus irmãos? É olhar para a sua situação adversa, diária, cotidiana, que às vezes é punk, como diz a moçada, às vezes é punk, mas diante das situações mais horríveis da sua vida, o teu papel, o meu papel é adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Ao invés de murmurar, de reclamar, glorifique a Deus, que você vai calar a boca do diabo. Ao invés de você murmurar, reclamar, ai que vida dura, ai que isso, que aquilo outro, proclame sobre a sua vida, sobre a sua casa, que há solução para os filhos do Senhor, há solução em todas as áreas da sua vida, porque Deus, Ele te sustenta e Ele está com você em nome de Jesus. Amém, igreja? Então a marcha da igreja, ela é perseguida, foi perseguida, hostilizada e é até hoje, mas você precisa adorar ao Senhor
glorificar a Deus e bendizer o nome do Senhor. Então, meus amados, você e eu, nós não resistimos porque somos fortes. Não é você, gente boa. Às vezes você fala assim: não, é minha grana, é minha influência, é quem eu conheço, são os meus contatos, é o meu médico, é o meu remédio, é o meu isso, é o meu aquilo. Não, brother, não é. Não é você que é forte, como não sou eu que sou forte. É o Senhor que é poderoso para livrar o seu povo. É o Senhor que é poderoso para dar vitória ao seu povo. Amém, igreja? Então, meus amados, em Cristo, o Senhor nos aproxima disso. Então a cruz é essa figura. O Senhor já nos livrou do pior cativeiro. Ele nos livrou das cordas do pecado. Irmão, você tem noção do que é isso? O Senhor te perdoar dos seus pecados. O Senhor dizer, olhar para um homem perdido como eu e dizer: eu te perdoo, você é importante para mim, você tem valor para mim. O Senhor olhar para mim e dizer, para um perdido que estava condenado, Ele dizer: você está salvo agora pela graça, você está livre pela graça, você está livre desse pecado, dessa condenação. Em Cristo você é liberto. Se você estiver em Cristo, você passará pela tribulação, adorando a Deus, glorificando a Deus, levantando as suas mãos e dando brados de vitória para a glória de Deus Pai. Eu não consigo, querido, você precisa se levantar diante da tua luta, do teu problema, se levantar e dizer: Senhor, estou aqui, eu não tenho força, mas o Senhor tem, eu não tenho sabedoria, mas o Senhor tem, eu não tenho isso, mas o Senhor tem, eu não tenho aquilo, mas o Senhor tem. Então me ajuda para que eu possa passar, e Ele vai te ajudar, e você vai avançar, e nós avançaremos como filhos de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus amados, o mestre, eu termino assim, não prometeu dias fáceis, nunca prometeu. Nós queremos, mas Ele não te prometeu isso. A Bíblia não te prometeu dias fáceis, não tem aqui. Aliás, também, quase que de capa a capa, é punk, o negócio é brabo. Mas você sabe o que Ele prometeu para você? Não seria fácil, mas Ele estaria com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então não desanime, não jogue a toalha, não chute o pau da barraca. Saiba que Ele está com você, que Ele cuida de você, e Ele vai te sustentar, e Ele vai te ajudar a você passar. Agora, não troque nenhum projeto do mundo pelo projeto de Deus para a sua vida. Não troque nenhuma palavra do mundo pela palavra do Senhor para a sua vida. Não troque. A gente conversou ali, uma turma, as pessoas creem em tantas fábulas, brasileiro crê em tanta mandinga, então precisa um negócio, sabe? É cultura, é cultural isso no Brasil. Nós precisamos do Senhor, irmãos. Nós precisamos de Jesus. Às vezes nós queremos um afago no nosso ego, mas às vezes, meus irmãos, o Senhor vai, porque a palavra fala que às vezes a palavra dele é como uma espada de dois gumes, que ela entra e penetra o mais fundo da nossa alma. Tem noção do que é isso? E é isso que é a palavra de Deus. Mas às vezes o que eu quero é uma massagenzinha, bem legal. Mas irmãos, às vezes a palavra do Senhor, ela me confronta, ela te confronta, ela nos confronta. Mas não é para te matar, é para te dar vida, porque a palavra é para a vida, Jesus é para a vida.
tudo que está aqui é para a vida sua, é para a bênção na sua vida, e você precisa entender isso, e eu entender isso todo dia da minha vida, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém, igreja? Fique de pé, para parecer que está acabando, e vai acabar mesmo. Eu quero, mais uma vez, orar por você. Amados, o Senhor nos chama para coisas extraordinárias. Às vezes nós é que temos uma visão. Essa palavra é do pastor Jair que foi pastor aqui, e ele usava muita, eu vi ele falar uma vez só, mas eu guardei. Nós temos uma visão muito tacanha das coisas de Deus. Tacanha é muito limitada das coisas de Deus. Então Deus, Ele é poderoso para te abençoar, para cuidar de você e te dar vitória. Para isso eu quero te chamar que você venha aqui à frente hoje. Eu quero orar, pode vir, irmãos, eu estou chamando, pode vir, todos. Não é um ou outro não, é todo mundo. E sabe o que acontece? Nós, meus irmãos, às vezes olhamos para tudo isso. Então imagina o que está ali no versículo 3. O arado passou por cima do cara, rapou o cara, furou o cara, foi brutal. E às vezes você olha para isso e fala assim, gente boa, mas como é que uma pessoa é figura de Israel? Eu disse a vocês, e nós somos a figura do Israel, hoje remido, liberto pelo sangue do Cordeiro. Mas nós, meus irmãos, por vezes estamos dessa forma, como aqueles que o arado passou em seus lombos, sem perspectiva, sem expectativa, sem nada. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que existe um Deus que cuida de você, que cuida de nós e que é abençoador das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Então vamos orar. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, eu apresento a tua igreja, a tua noiva diante do teu altar. Pai amado, com as suas limitações, com as suas expectativas, com as suas falhas, que o Senhor conhece mais do que eu. Deus amado, eu apresento essa igreja no teu altar. Eu peço pelo teu socorro e pela tua bênção em nome de Jesus. Tu que sabe, Pai amado, de tudo o que pensamos, que conhece o nosso assentar e levantar. Deus, em nome de Jesus, que a expectativa do coração do seu povo não seja frustrada. A expectativa dessas famílias não sejam frustradas, mas que antes o Senhor entre com a provisão e o Senhor traga e dê novidade de vida em nome de Jesus, e todo e qualquer mal, porque a palavra disse ali para nós que os inimigos do povo de Deus serão derrotados, vencidos pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Nós não queremos ser como aqueles que plantam a grama lá em cima da casa, o sol vem e mata a grama e não tem nada para colher, mas nós queremos ser aqueles que colherão frutos para a glória de Deus Pai, e nós avançaremos prósperos na tua presença, em nome de Jesus, prósperos na amplidão da palavra, sabendo que é o Senhor que cuida de nós. Abençoe esses irmãos, Pai, com toda sorte de bênção. Abençoe essas famílias com toda sorte de bênção. Tira agora a tristeza, tira a dor física, tira a confusão mental, tira agora o desânimo, tira agora em nome de Jesus. Toca agora, Pai amado, em nome de Jesus, e faz algo extraordinário na vida aqui de cada um, para a glória de Deus Pai. Pai amado, que as portas que precisam ser abertas, Senhor, elas se abram. Há muito tempo elas estão fechadas, que elas se abram. Pai amado, o teu povo entre, tome posse da terra e viva naquilo que a palavra de Deus tem dito a nós, em nome de Jesus. Cuida, Pai amado, de cada um aqui, eu te peço, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Sustenta e abençoa no tempo da travessia, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. O pessoal do louvor pode vir. Eu quero dar dois avisos. No próximo
Aqui tem um flyer.